ok? E hoje nós vamos falar sobre outra cidade-estado muito importante, que é Esparta. Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre Atenas e na primeira aula nós falamos algumas características gerais da Grécia Antiga. Então, se você ainda não assistiu as outras aulas, não deixe de assistir para você poder assistir essa aula de agora, tá bem? Antes da gente começar, não se esqueçam, curtam o vídeo, se inscrevam no canal da escola, divulguem para os seus colegas para que a gente possa não ter prejuízo, né, entre os nossos alunos, para que vocês continuem estudando, para que vocês possam continuar se preparando para o PAS, para as provas futuras, ok? Sempre se cuidando, sempre ficando em casa, beleza? Então vamos lá, falando de Esparta. Sempre quando eu falo de Esparta, a primeira coisa que vem na minha cabeça é um filme dos 300. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês já viram esse filme, ok? Eu adoro esse filme, tá? Eu particularmente adoro. Mas assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque é Hollywood, né? É cinema, tem um pouco de fantasia, tá? Mas ainda assim serve para a gente entender qual que era a essência a essência de Esparta, né? É claro que os soldados espartanos não lutavam sem camisa, botando peitoral para jogo. Não é assim, né, galera? Isso aí é Hollywood, tá? Mas ali tem alguns elementos muito importantes que eu tenho certeza que vocês vão assimilar na hora que eu estiver falando aqui sobre Esparta, tá bem? Então, eventualmente eu vou acabar voltando no filme várias vezes, porque, como eu falei para vocês, eu gosto bastante dele, tá bem? Então vamos lá. Primeira coisa, isso é o mais básico sobre Esparta. Quando você pensa em Esparta, você lembra de guerra, ok? Porque a sociedade espartana ela é extremamente militarizada, ok? Praticamente tudo em Esparta é voltado para a questão militar, é voltada para a guerra. O grande intuito da sociedade espartana é formar grandes soldados, é preservar o poder espartano no campo de batalha, tá bem? A gente vai ver isso agora. Todas as características políticas, sociais, culturais dos espartanos, elas convergem para a questão militar, tá bem? Os espartanos eles só pensam nisso. Tanto que, por exemplo, a gente viu na aula anterior sobre Atenas, que os atenienses eles eram a escola da Grécia, formaram grandes filósofos, grandes artistas, teatro, pintura. Em Esparta não tem muita coisa disso não. Os espartanos eles não têm tempo para isso, porque eles dedicam o tempo deles para a guerra, para o treinamento militar. Então a gente não tem lá, você jamais vai ouvir falar de um grande poeta espartano. Isso não existe em Esparta, tá? O negócio deles é a guerra. Esparta é muito mais voltada para a agricultura, ao contrário dos atenienses. A gente viu que Atenas prevalece o comércio, prevalece a navegação. Em Esparta, por causa da região onde eles viviam, havia um pouco mais de terras do que em Atenas. Então, por isso, a principal atividade econômica dos espartanos vai ser a agricultura. Quem são os donos das terras em Esparta? Os soldados, os militares. Okay? A gente vai ver que em Esparta não tem nada de democracia, tá? É bem diferente de Atenas nesse sentido. Justamente por ter essa economia agrária muito voltada para a agricultura, em Esparta a gente vai ter um grande número de escravos, ok? Os espartanos eles dependem muito da mão de obra escrava, por uma razão muito simples. Pensa comigo, se os espartanos vivem em guerra, significa que os homens da cidade estão constantemente fora da cidade, porque eles estão lutando na guerra. Se os homens estão fora da cidade, quem é que vai trabalhar nas terras? Quem é que eles vão colocar para trabalhar nas terras? Os escravos, ok? Então, a Esparta é particularmente uma cidade que depende muito da mão de obra escrava, tá bem? Inclusive, um detalhe, os espartanos constantemente sofrem com rebeliões de escravos na sua cidade, né? Porque eles, como os homens, os soldados,
estão fora da cidade, geralmente é nesse momento que os escravos se aproveitavam para tentar fugir, para tentar se rebelar, né? Então os espartanos eles viviam esse dilema. Eles tinham que sair para a guerra, mas eles também não podiam ficar muito tempo fora, porque senão eles corriam o risco de ter que lidar com uma rebelião lá atrás na cidade deles. Tá bem? Eu falei isso já para vocês. Se em Atenas a gente tem aquela democracia, em Esparta não tem democracia de forma alguma. E aí a palavra que a gente usa é oligarquia, ok? Oligarquia é o oposto de democracia. Se democracia é aquele governo de muitos, o governo de todos, a oligarquia é o governo de poucos. Então é apenas um grupo muito pequeno de pessoas que possuem o poder político em Esparta. Lembra, eu já falei para vocês que tudo em Esparta gira em torno da questão militar. Portanto, quem são os caras que possuem poder político em Esparta? São os militares, ok? Essa é uma característica que poucas pessoas sabem, muitas vezes não é falado, mas os espartanos eles são também muito lembrados por serem bastante religiosos. É verdade, além da questão da guerra, os espartanos eles também eram bastante religiosos, bastante dedicados aos deuses. Inclusive eles eram até bastante supersticiosos em alguns aspectos. Eles jamais saíam para a guerra antes de fazer os seus rituais, antes de ver os presságios, consultar os deuses se eles seriam vitoriosos. Eles eram muito preocupados com essas questões religiosas também, tá? Isso é uma curiosidade bacana que raramente se ouve falar sobre Esparta. A pirâmide social que a gente viu lá de Atenas, ela era bem diferente dessa. A gente viu que haviam várias classes sociais em Atenas. Em Esparta as coisas são um pouco mais simples, porque o critério é: você é um guerreiro? Ótimo. Você não é guerreiro? Então beleza, né? Então é basicamente isso em Esparta. A elite da sociedade espartana são os esparciatas. O que é o esparciata? Nada mais é do que o soldado, o militar, ok? O cara que luta nas guerras em nome de Esparta, ok? Ao mesmo tempo que ele é o militar, ele também é o proprietário das terras. Só os esparciatas podem ter terras em Esparta, beleza? É a elite, são os caras mais poderosos. Abaixo dos esparciatas a gente tem os periecos. Os periecos eles são homens livres, pequenos comerciantes ou pequenos artesãos. Eles não podem ter terras, então eles levam uma vida precária, não tem nenhum tipo de privilégio, nenhum tipo de poder, mas eles são livres, ok? Também é uma classe social relevante em Esparta. E abaixo dos periecos a gente já falou dos escravos, que em Esparta vão ser chamados de ilotas, ok? Então os ilotas nada mais são do que os escravos em Esparta. Lembrando, vou falar mais uma vez, escravidão na Grécia ela não é racial. Você é escravo porque você é um prisioneiro de guerra ou porque você tem dívidas, ok? A mesma coisa vale para Esparta, tá bem? Lembrando mais uma vez que os espartanos eles têm muitos escravos. Você tem mais escravos em Esparta do que em Atenas, por exemplo, ok? Eles são muito dependentes dessa mão de obra escrava, justamente por causa da questão da guerra, tá bem? Bom, o governo espartano é muito curioso, porque a gente falou que lá então não vai haver democracia, né? Mas você tem um sistema de governo bastante interessante em Esparta. Para começo de conversa, você tem em Esparta uma diarquia. Cara, diarquia lembra monarquia. Se você sabe o que é monarquia, lembra da palavra mono, né? Um rei, monarquia. Ou seja, diarquia significam dois reis. Dois reis, sim, né? Dois reis, é isso mesmo. Bizarro, mas é em Esparta, né? E Esparta, então, ela precisa de dois reis. Por quê? Cara, por uma razão simples. Você precisa de um rei que fique na cidade, cuidando dos negócios, mas você também precisa de um outro rei que cuide da guerra.
Vou voltar para os 300. O grande chefe, o grande líder dos 300 no filme é o rei Leônidas. Ele é o rei de Esparta. Ele não é um cara qualquer. Então ele é o general, ele é o comandante supremo das tropas. Ok? Então em Esparta era muito comum você ter uma diarquia. Você ter um rei para cuidar tanto de assuntos da cidade, políticos e religiosos, mas você também tem um outro rei ao mesmo tempo que vai comandar as tropas, que vai comandar o exército espartano. Tá bem? Abaixo dos reis, pessoal, abaixo dessa diarquia nós temos os éforos. E os éforos, apesar deles estarem aí abaixo, eu diria que eles são tão importantes ou até mais importantes do que os reis, porque a função deles é fiscalizar. Eles vão observar se todos estão ali cumprindo as leis, e isso vale para os reis. Ou seja, se um rei começa a cometer crimes, se um rei é corrupto, por exemplo, o éforo tem o poder de denunciar esse rei. Ele tem o poder de acusar o rei e talvez até mesmo tirar o rei do poder. Então esse cara ele não é fraco, ele é poderoso. Talvez até mais poderoso do que o próprio rei. Tá bem? A gente tem abaixo dos éforos a gerúsia. Esse nome engraçado significa nada mais do que o conselho dos anciãos. Em outras palavras, era uma assembleia onde os homens mais velhos em Esparta, os maiores de 60 anos de idade, eles se reuniam. Poxa, por que a gente vai colocar esses idosos todos ali numa assembleia? Pensa comigo. Um homem espartano que chegou até os 60 anos de idade, esse cara, ele é um monstro, ele sabe de tudo, ele já viveu tudo. Imagina quantas guerras esse cara já não viveu, quantas guerras esse cara já lutou. Então imagina a sabedoria que esse cara tem. Então é isso que os espartanos valorizam. Eles pegam os grandes veteranos de guerra e reúnem nessa assembleia. E essa assembleia aí que a gente vai chamar de gerúsia, ela vai ser a criadora das leis. Okay? É a gerúsia quem cria as leis em Esparta. Tá bem? Por fim, pessoal, a gente tem a ápela. A ápela é o conselho dos soldados, ou seja, todos os soldados espartanos, os esparciatas, podem participar desse conselho, ok? Agora, a ápela, ela não tem grandes poderes, não é que nem a eclésia, lá em Atenas, que a gente viu na aula anterior. A ápela, ela trata de questões apenas relacionadas à guerra. Então, quem é que vai decidir se Esparta vai declarar guerra ou não contra uma cidade rival? É a ápela, certo? Afinal de contas, pessoal, nada mais justo, né? Quem vai lutar na guerra são os soldados. Então, nada mais justo do que os próprios soldados decidirem se essa guerra vai ou não acontecer. Isso é decidido, então, na ápela. Beleza? Lembrando, pessoal, isso não é uma democracia. Isso, na verdade, está longe de ser uma democracia. Porque você tem várias outras pessoas que viviam em Esparta que não tinham nenhum poder político, que não participava de nada disso. Lembra? A gente falou dos periecos. Além disso, as mulheres, assim como em Atenas elas eram excluídas, elas também são excluídas do jogo político em Esparta. Ok? Escravo, então, nem se fala. Tá? Então, isso aqui não é uma democracia. É bem diferente do que a gente viu com relação a Atenas. Tá bem? Bom, o mais interessante quando a gente fala de Esparta, pessoal, é justamente da educação militar. De novo, no filme lá dos 300, logo no começo do filme eles mostram algumas cenas de como funciona o processo de educação, de formação de um soldado espartano. E eles mostram lá com muita clareza como é um processo rigoroso, um processo violento, né? Os meninos, então, desde crianças, eles são treinados, eles são condicionados a se tornarem máquinas de guerra, né, quando se tornarem adultos. Então esse processo de educação militar em Esparta é o que a gente chama de ágoge, ok? Para os meninos, como é que vai funcionar? Então com 7 anos, esse menino, ele agora vai começar o seu treinamento. Então os pais
entregam o menino, a criança, para o governo, e agora é o governo quem vai cuidar dessa criança, porque é ali que se inicia o treinamento militar. O que esse menino vai aprender? Cara, ele vai aprender sobrevivência, ele vai aprender a roubar, porque roubar é necessário para a sobrevivência, ele aprende a caçar, ele aprende a matar, ok? Ele aprende a usar as armas, aprende a cuidar do seu equipamento, da sua armadura, e o mais importante, ele também aprende a trabalhar em equipe, né? Ele, no exército, ele vai sempre estar lutando lado a lado com seus companheiros. Então, para que numa batalha eles sejam vitoriosos, é muito importante que haja esse trabalho em equipe, certo? Então eles também aprendem isso no treinamento militar. Veja que durante toda essa vida da criança, a criança vai se tornar um adolescente, o adolescente vai se tornar adulto. Durante todo esse período ele é completamente isolado do resto da sociedade. Esse menino ele não tem contato com seus pais, ele não tem contato com os outros cidadãos, ele não tem contato com mulheres. As únicas pessoas com a qual ele vai viver são os seus companheiros, aqueles caras que vão lutar com ele na guerra lá no futuro, ok? É só com 30 anos, olha só, 30 anos, agora sim ele é um soldado pleno. Agora ele está pronto para lutar na guerra por Esparta. Então vejam, pessoal, que é um treinamento extremamente agressivo, extremamente rigoroso, ok? Realmente a ideia é essa, como eu falei para vocês. Esparta, ela está interessada em criar soldados perfeitos, máquinas de guerra, tá bem? Professor, e as mulheres? Cara, as mulheres, elas também não ficam de fora, porque elas possuem uma função muito importante. Afinal de contas, quem é que vai gerar novos soldados para Esparta? São as mulheres espartanas. Então também existe um treinamento militar para elas. Essas mulheres, elas além de aprender a cuidar da casa, aprender a cuidar da propriedade, elas também possuem um treinamento militar. Elas vão praticar esportes, elas vão fazer exercícios físicos. Para quê? Para que quando ela se tornar uma mulher adulta, ela possa gerar filhos saudáveis. E esses filhos saudáveis vão se tornar lá na frente soldados espartanos. Vejam, pessoal, tudo em Esparta gira em torno da questão militar. Tá? É de longe o ponto mais importante que a gente precisa lembrar quando fala de Esparta. Tá bem? Por causa disso, pessoal, existe uma prática em Esparta que nós vamos chamar de eugenia. O que é uma eugenia? Eugenia não é nada mais do que uma limpeza étnica. Em outras palavras, se uma criança em Esparta ela nasce imperfeita, se ela nasce com algum tipo de deficiência física, algum tipo de deficiência mental, algo que impeça que ela possa se tornar um soldado para Esparta, essa criança ela é imediatamente sacrificada, tá? Então é uma prática bastante cruel, né, dos espartanos, que é assim, cara, se você não presta para ser um soldado, você não presta para Esparta. Então essa criança ela é sacrificada assim que ela nasce, tá? Isso é o que a gente chama de eugenia, é uma limpeza étnica. Para a nossa sociedade, no caso de Esparta, só vale aqueles que são considerados perfeitos, tá bem? Uma imagenzinha só para representar o que é, né, essa arte da guerra em Esparta. Essa é uma representação um pouquinho mais fiel do que é a guerra em Esparta. Vejam que todos os soldados estão vestidos, né? Não estão com seus peitorais à mostra, tá? A arma principal que eles utilizavam era uma lança, tá? Eles também utilizavam uma espada, tá? Mas a arma principal era a lança. Vejam que eles utilizam um escudo, né? Um escudo grande, pesado. A gente estima que essa armadura toda, ela pesa em torno de 30, 40 quilos, tá? Então você imagina um soldado numa guerra exaustiva, lutando e tendo que carregar 40 quilos de peso, né? Então, realmente, para que ele consiga fazer isso, exige um treinamento militar bastante rigoroso,
Tá bem? Bom, pessoal, então sobre Esparta é isso, tá? Acho que realmente quando a gente fala de Esparta, o mais importante é a gente lembrar dessa questão militar e como tudo gira em torno da questão militar, até na questão social, na questão política, né? Então eu encerro por aqui sobre a questão de Esparta, e aí na nossa próxima aula a gente vai terminar de falar sobre Grécia, porque daí a gente vai falar sobre o período clássico. Tudo isso que eu falei aqui até agora é o período arcaico, quando essas cidades-estado que nós falamos, elas surgem, tá? O período clássico é o auge dessas cidades-estado. A gente vai ver que inclusive ocorrem guerras entre elas no período clássico. Na próxima aula a gente vai olhar um pouquinho melhor isso daí, tá bem? Se cuidem, fiquem em casa e um abraço.